Shalom, meus queridos, meu nome é Pedro, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje nós vamos trazer mais uma curiosidade bíblica e nós vamos falar a respeito de um grupo que é muito falado na Bíblia, mas a gente tem pouquíssimos detalhes a respeito de quem eles eram e nós vamos falar dos fariseus. Então vamos lá, pessoal. Os fariseus eles começaram a se organizar enquanto grupo político perto do século 3 antes de Cristo, mais ou menos. E esse movimento ele se tornou mais forte perto do século 2 antes de Cristo, com um movimento muito conhecido na história de Israel que se chama Revolta dos Macabeus. Os Macabeus eles se revoltaram contra o Império Seleucida que dominava ali a região, e ali os fariseus então começaram a surgir e ganhar mais força enquanto movimento. Uma das principais funções que eles tinham era guardar tanto a tradição escrita, que era a Torá, e todos os ensinamentos escritos judaicos e da lei de Deus, mas também eles tinham como função guardar a tradição oral, que também tem tanta importância quanto. Então eles vieram para poder fazer a guarda dessas tradições para que as pessoas não se desviassem dos caminhos e das orientações tanto das escrituras sagradas quanto das orientações dos sábios, rabinos e aqueles que eram os anciãos. Então os fariseus, eles também vieram para poder solucionar um problema que existia na época, porque muitas pessoas vieram e se levantaram como Messias. E aí os fariseus, então, eles começaram a se tornar grandes estudiosos para poder compelir esse movimento, para que quando alguém se levantasse dizendo que era o Messias, os fariseus então tinham ali a tarefa de investigar para saber se essa pessoa de fato era quem ele estava dizendo ser. Então ali esse pessoal começou a ganhar muita proeminência, né? Eles começaram a se tornar muito famosos porque, ao contrário de um outro grupo que eram os saduceus nós vamos falar deles depois, mas os saduceus eles trabalhavam principalmente no templo de Jerusalém. Já os fariseus eles trabalhavam nas sinagogas, eles faziam trabalhos locais nas pequenas cidades, então por isso que eles ganharam muita importância, porque eles tinham um contato direto com o povo e nesse contato direto com o povo eles se tornaram extremamente respeitados. Então a palavra, fariseu, ela vem do hebraico de perushim, que significam separados, e esses homens, eles se separavam ali da sociedade comum, não no sentido de purificação nem nada, mas eles separavam para poder estudar as tradições tanto escritas quanto orais. Qual que era o grande problema dos fariseus? O problema é que nessas tradições orais que eles passavam para as outras pessoas, eles faziam com que as regras se tornassem muito mais pesadas do que elas de fato eram, né? Então, coisas que as escrituras não traziam, eles apresentavam um zelo excessivo que fazia com que as pessoas andassem com fardos pesados demais nas costas. Não é à toa que Jesus fala: ai de vocês, fariseus, porque vocês colocam fardos pesadíssimos em cima das costas e dos ombros dos outros, mas vocês mesmos não cumprem, né? Então, Jesus critica muito a hipocrisia desse grupo, porque eles colocavam ali nas suas regras e mais regras e mais regras, mas nem eles mesmos muitas vezes cumpriam todas aquelas regras. Então, os fariseus, no final das contas, eles, na época de Jesus, eles se tornaram muito influentes, cumpriram ali o seu papel de investigar se Jesus de fato era o Messias, porque eles se propunham a isso. Então você sempre vai ver Jesus cercado de fariseus a partir do momento em que ele começa a dizer: eu sou o Messias, quem ele era. Então quando Jesus começa a dizer claramente quem ele era, os fariseus tinham essa função de ir e investigar. Então eles não estavam fazendo ali só de bisbilhotagem, eles estavam cumprindo uma das principais funções para o qual o partido dos fariseus foi criado. Então, além dos fariseus, tinham vários outros partidos políticos, né? A gente tinha os saduceus, a gente tinha os zelotes, então vários outros, e nós vamos falar em outros vídeos deles. Mas, por enquanto, a gente precisa entender, então, que os fariseus, eles eram zelosos demais com a lei, né? E eles faziam isso justamente porque eles entendiam
que a lei de fato precisava ser cumprida, não apenas por aquilo que estava escrito, mas também por aquilo que os sábios ensinavam. E aí é que morava o grande problema, porque enquanto se numa ponta tinham sábios que eram mais, né, condescendentes com algumas questões da lei, como era um grande rabino no passado que se chamava Hillel, nós tínhamos outros que eram muito mais rígidos, como o rabino Shammai. Então eles tinham ali as suas diferenças nos seus ensinamentos, mas no final das contas o que os fariseus tinham de intenção era fazer com que o povo guardasse tanto as tradições orais quanto as tradições escritas da lei de Deus. Então, fica aí essa dica. Se você gostou, né, deixa seu like aí pra gente, faz um comentário se você sabia quem eram os fariseus, né, e nos próximos vídeos a gente vai falar sobre outras curiosidades bíblicas. Deus abençoe sua vida, até mais.